Esta mensagem que eu hoje trago surgiu há mais de uma semana na minha mente para partilhar convosco. Não é? Fiquei contente de não ter que pregar na semana passada, não por não ter que pregar, mas pela bênção que foi ouvir o Jorge e os desafios que ele deixou para nós. Fui muito abençoado pela palavra de Deus na semana passada. Mas esta foi algo que estava no meu coração a partilhar convosco. Não é? E quero falar um pouco acerca desta ideia de termos uma vida abençoada. Então, pronto, o que nós hoje vamos falar é acerca de montagem de móveis. Não sei se alguma vez viram estes papéis do IKEA muito interessantes. Não sei quem já montou alguns móveis do IKEA. Alguém já montou? Alguém já montou mal os móveis? Ok, eu acho que houve mais gente que montou mal do que aqueles que montaram. É verdadeiramente um episódio, não é? Havia uma imagem que eu não trouxe para vocês, porque não queria sugestionar ninguém, mas era uma imagem sobre como construir um caixão e montá-lo, não é? Também do IKEA. Não sei, eu acho que foi uma brincadeira de alguém, mas eu decidi não trazer para cá hoje, esta manhã. Graças a Deus. Mas é interessante. Às vezes e agora vocês estão a dizer, mas porquê é que eu vou falar sobre isto? Porque às vezes quando nós queremos inovar e fazer aquilo que está na nossa mente, nós chegamos à conclusão que verdadeiramente as instruções têm um propósito. Que é nos ajudar a fazer a coisa certa. E verdadeiramente o que Deus tem falado muito comigo é acerca do propósito da Bíblia para nós. Muitos de nós às vezes queremos inventar um pouco. Queremos aumentar ou tirar, ou pôr aquilo ao nosso gosto, ou acharmos isto sobre este assunto, ou sobre aquele assunto. E depois, quando vamos a montar um móvel, sai errado. Quando vamos montar a nossa vida, sai errada. Não sai a vida que Deus tem para nós, que Deus pensou para ti e para mim. E por isso, nesta manhã, eu queria contigo pensar um pouco acerca deste propósito de Deus e do propósito da palavra de Deus para nós. Agora, não sei o que vocês conseguem ler daqui. E se conseguem decifrar porque é que está aqui. Alguém consegue tentar decifrar? O que é que eu estou a falar? Estás a falar da tua vida. Da minha própria vida. Da minha própria vida. 33 anos mais ou menos que eu assumi ser pastor de uma igreja e comecei a pregar. Vamos por mais de 3.000 mensagens e largos milhares de estudos bíblicos e cursos bíblicos. E numa dada altura, quando vi alguém a fazer aqueles erros que são mesmo aqueles erros grosseiros da vida, não é? Tipo, esquecermos que temos uma família e arranjar uma família fora da nossa família, não é? Alguém que esteve connosco há alguns anos e que de repente começou a fazer aquelas escolhas. E eu perguntei-me a mim próprio, mas para que aquelas mensagens todas? Será que há algum defeito na mensagem? Claro que sempre me vem à memória aquela parábola de Jesus, dos solos. Mas Jesus disse que a palavra foi semeada e uma caiu em terra dura, no caminho, outra caiu e entre espinhos, outra entre pedras e uma outra num bom terreno. E por isso o resultado que aconteceu não foi devido à palavra, mas foi devido à terra que recebeu. Então o problema nunca é a palavra. O problema não é a palavra de Deus que não tem poder ou tem mais poder na tua ou na minha vida. Não. O poder da palavra é o mesmo. A questão é o teu coração e o meu coração. E Deus me levou para o livro de Tiago, que eu gostava de ler para vós hoje, Tiago capítulo 1. Iniciando no versículo 19 até ao versículo 27. Enfatizando particularmente o versículo depois 21 e daí para a frente. Meus amados irmãos, tendo certeza disto. Todo homem deve estar pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira de Deus, do homem, não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós plantada, poderosa para salvar a vossa vida.
Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que olha para o seu próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora, e logo se esquece como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. E se alguém se considera religioso e não refere à sua língua, engana o seu coração, a sua religião é inútil. A religião pura, imaculada, diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas dificuldades para não se deixar contaminar pelo mundo. Oremos. Nesta manhã, Senhor, nós acreditamos que esta é a Tua palavra e Tu és poderoso para trabalhares em nosso coração. E é isso que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ele tem aqui uma expressão muito interessante no versículo 19, por isso ele quis começar, que diz: meus amados irmãos, tende a certeza disto. E depois eu queria falar de 3 coisas aqui convosco. Primeiro, a importância de nós recebermos a palavra. Ele diz claramente: por isso, livrando-vos de todo o tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. 2 coisas tão interessantes aqui está dito. Primeiro, a importância de nós pormos de lado a impureza e a maldade. Ou seja, tratarmos o nosso coração, tratarmos aquilo que está mal dentro de nós e colocarmos isso de lado. Como que a ideia que há muito clara, como uma ideia de nós nos livrarmos de coisas que estão sujas, coisas que não interessam ter. Fez muito lembrar, esta semana eu estive aqui a cortar a relva, não é? E depois, eu de certeza, quando cheguei a casa, a primeira coisa que eu fiz foi retirar aquela roupa que estava toda suja e os sapatos e me livrei daquilo, não é? Não fui jantar, não fui almoçar com aquilo, porque aquilo me impediria de ter um bom almoço, ou pelo menos a outra pessoa. Talvez a mim não tanto, porque já estava habituado com o cheiro da relva, mas à minha esposa de certeza, não é? Então, a importância de nós pormos em ordem, despojarmos daquilo, ou seja, retirarmos aquilo que está sujo, a roupa suja, e pô-la de lado. E depois a segunda parte, é interessante, diz: recebei com humildade, ou recebei, diz algumas versões, de boa vontade. A palavra que foi implantada, ou seja, enxertada, gravada. Ainda que ela venha de fora, ela parece que penetra em nossa vida e nos marca. A palavra de Deus tem este poder de, quando ela vem, ela é poderosa para não somente vir de fora, mas entrar dentro de nós e marcar a nossa vida de uma forma impressionante. E por isso é que tantas vezes esta ideia de nós recebermos de boa vontade é tão necessária para o que vamos falar mais à frente. Não é? Termos uma atitude de receber o que Deus fala connosco. O que Deus fala e contende connosco, nós recebemos, mas não recebemos simplesmente de qualquer maneira, mas diz aqui de boa vontade. Ou seja, aceitar o que Deus fala connosco. Quando Ele nos diz faz aquilo, faz aquilo outro. Eu acho que na imagem do apóstolo Tiago estava aquela parábola de Jesus, que ele terminou o Sermão da Montanha, quando ele diz: o homem que ouve a minha palavra e não a pratica é semelhante ao homem que coloca a sua casa sobre a areia. E quando vêm os ventos e tempestades, a casa cai. Mas aquele que ouve a minha palavra e a pratica é aquele que recebe a palavra de boa vontade e tudo o que fizer prosperará. Porque quando vierem os ventos e a tempestade, a casa não irá cair. É interessante, se fala de 2 pessoas que vêm à mesma igreja, que ouvem as mesmas mensagens, que parece que sabem tão bem a palavra de Deus de cor como qualquer um do outro, que não há distinção disto. Mas um deles realmente recebe de boa vontade, vive aquilo, vai aceitar aquilo como a palavra de Deus para mudar a sua vida, enquanto que o outro ouve e está tudo bem, mas aquilo vai passar e ele vai esquecer. A questão não é a palavra, a questão é a semente. A questão é o solo, és tu, sou eu, o nosso coração. É interessante como ele descreve aqui a palavra. O versículo 18 diz aqui a palavra da verdade.
E ele fala mais, o versículo 25 fala a verdadeira lei, a lei perfeita. E a terceira coisa, ele diz que é a lei da liberdade. Por isso, a Bíblia, a palavra de Deus, que tu e eu temos de receber, tem de ser com este entusiasmo que o salmista contava. Diz assim no Salmo 19, se vocês não conseguirem ler, podem ler na vossa Bíblia. Diz assim, a lei do Senhor é perfeita e dá vida nova. Os mandamentos do Senhor são fiéis. Dão sabedoria aos homens simples. Os preceitos do Senhor são justos, dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são claros, são luz para os olhos. O temor do Senhor é puro, permanece para sempre. As sentenças do Senhor são verdadeiras, todas elas sempre justas. São mais desejáveis do que o ouro puro, o ouro mais fino, mais doce que o mel, o puro mel dos favos. E dão instrução ao teu cérebro. O Senhor, que tira só proveito em as cumprir. Esta paixão, este amor, este desejo de receber a palavra de Deus que o salmista tinha, este desejo de conhecer Deus. E é tão importante isto. E daí o apóstolo Tiago avança um pouco mais. O que é que ele nos diz? Nos fala para vivermos esta palavra. E depois ele diz assim, ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós próprios. Há muita gente que vem semana após semana à igreja e está-se a enganar a si próprio. Porque se a sua vida não muda, então alguma coisa está mal. E o que está mal não é a palavra, não é o Espírito, não é o poder de Deus. O que está mal é o coração do homem. E a chamada do apóstolo é tão forte que ele fala para nós sermos muito mais do que ouvintes. Porque aquele que ouve e não pratica é como um homem que vê o seu próprio rosto no espelho. Os homens não veem tanto, mas as senhoras sim, certo? Uma mulher que vê a sua cara ao espelho, não é? E que sai sem fazer qualquer coisa daquilo que viu, não é? Não sei se gostou, se não gostou, mas o que aqui diz é que logo se esquece como ela estava. Ou seja, quando nós vemos ao espelho, eu tenho que ligar umas luzes que está mesmo por cima do espelho para ver bem o que é que está a acontecer. Outro dia fiquei assustado com as minhas rugas, não é? E disse assim, mas este sou eu? E eu assim, parece que devo ter tido uma má noite, se calhar. Vou-me ver outra vez. Agora, eu não tinha nenhuma maquilhagem para poder tentar mudar um pouco a minha cara naquela altura. Também não tenho, para ser muito honesto. De qualquer das maneiras, assim sou eu. Mas às vezes, eu não tenho grandes problemas com o meu penteado agora, não é? Mas aqui há uma semana atrás tinha. Mas diz aqui, enquanto que aquilo que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela percebesse, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Alguém que diz aqui que vê o seu rosto natural, ou seja, aquele rosto com o qual nasceu. E quando nós olhamos para a Bíblia, é como vermos o nosso rosto no espelho. Não é? É como nós estamos lá a dizer assim, alguma coisa está mal. Ou sou eu ou é o espelho. Talvez vocês queiram partir o espelho, não é? E pensar ver outra coisa, mas não vale a pena. Ou buscar uma fotografia de há 10 anos atrás e colocarem lá à vossa frente e tentarem, este sou eu. Não, não é verdade. E quando a palavra de Deus diz, quando nós queremos ser mais do que um ouvinte, é como que nós vemos o nosso rosto ao espelho e percebemos que alguma coisa está mal. E o que está mal não é o espelho. Não é aquela brincadeira. Você está a entrar naquelas coisas de brincadeiras, tem vários espelhos, não? Gordo, magro e tal. Alguns se cá gostavam de guardar algumas daquelas imagens. Mas a verdade é que o problema não é o espelho. A questão somos nós próprios. E a palavra de Deus, quando vem, e quando nós queremos ser mais do que um ouvinte, então olhamos para ela e dizemos, alguma coisa está mal. E aqui é o segredo da mudança. É por isso que eu decidi falar sobre isto, gente. Há 33 anos que eu prego, como pastor da igreja. Comecei a pregar aos 15 anos de idade. Já é mais que 33 anos, está bem? Por isso, eu não tenho 48, já tive. Mas às vezes eu pergunto-me, não é? Para mim próprio. E não falo para vós, falo para mim próprio. Não é? Como é que esta palavra está a mudar a minha vida? Porque aqui diz uma coisa muito interessante, não é? Diz, porque
Aquele que atenta bem para a lei perfeita e nela persevera, versículo 25, não sendo ouvinte esquecido. Não entra a 100 e sai a 200. Mas praticante zeloso, ou seja, há um empenho, e é sobre isso que eu quero falar hoje, irmãos. Estamos só a começar a mensagem. É sermos empenhados, zelosos em vivermos a palavra que ouvimos semana após semana. Diz aqui a palavra, será abençoado no que fizer. Queres ter uma vida abençoada? O segredo é um, é ser zeloso em viver a palavra de Deus. Na semana passada eu fui tão abençoado com a mensagem do João. Tão abençoado. Ele falou acerca de nós agarrarmos a chamada que Deus tem para nós. A chamada de fé que vem até à nossa vida, como aconteceu com Abraão. O que Deus falou com Abraão. E ele perseverou em seguir a Deus. O Jorge nos desafiou também a darmos um passo de fé na nossa vida. E eu fiquei muito encorajado por aquela mensagem. E eu pensei durante esta semana, como é que eu posso dar um passo de fé na minha vida? Qual o passo de fé que Deus me está a chamar a dar hoje na minha vida? Qual aquilo que eu não quero abraçar, que Deus tem para mim? E Deus falou muito comigo. Porque o que eu queria hoje vos fazer pensar, não é tanto trazer mais uma mensagem, mas é vos alertar para a importância, para nós termos uma vida abençoada, temos de ser zelosos, temos de ser empenhados, temos de ser comprometidos, temos de ser dedicados em viver o que nós ouvimos semana após semana, dia após dia na palavra de Deus. Porque senão, nós vamos esquecer. Vamos contemplar o nosso gosto natural e vamos esquecer o que Deus quer fazer na nossa vida. Aquilo que é espiritual. O apóstolo, naturalmente, dá 3 aspectos muito práticos que eu quero falar rapidamente. O nosso falar. Ele fala, todo homem deve estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar. E no versículo 26, ele também retoma este assunto, não é? Para nós refriarmos a nossa vida. A importância de nós cuidarmos. Ele está a falar de 3 aplicações práticas que eu vou passar muito ao de leve, mas que eu acho que é muito importante, não é? E a palavra de Deus claramente nos dá este aviso. O livro de Tiago é um livro muito prático, que fala muito como é que nós podemos viver uma vida prática. Na verdade, o Lutero, quando descobriu o poder do Evangelho e da graça de Deus, veio a olhar para o livro de Tiago um bocado depreciativamente e dizia que era palha, porque ele via muito o aspecto prático. Porque o Lutero tinha saído de uma religião que baseava-se em coisas e em fazermos coisas. Mas ele compreendeu que o Evangelho é Cristo morrendo por ti e por mim. E aceitando esta mudança de vida. Mas Tiago foi mais longe. Porque ele percebeu que quando Cristo muda a nossa vida, então nós, de uma forma prática, vamos mudar a nossa vida também. É a graça de Deus que te muda. Mas é para te mudar. Não é para te deixar o mesmo. E o apóstolo Tiago percebeu isto. Lutero, eu acho que teve dificuldade porque lutava com aquela religião baseada simplesmente em fazer e não fazer. E, na verdade, o que eu te quero convidar hoje não é pensar que fé é simplesmente fazermos ou não fazermos uma coisa, mas é termos uma atitude diferente no coração. Quando tu conheces Jesus Cristo, tu queres mudar a tua vida. E eu gostei muito destas 2 imagens, não é? Destas 2 crianças que estão dispostas para ouvir. O meu neto hoje estava cheio de gás. É? Ele costuma ser um bocadinho assim, mas hoje estava demais. E eu tinha muita dificuldade em ouvir. Mas estava sempre a falar. E a palavra nos encoraja a ouvir. A segunda coisa que é muito interessante é cuidar dos mais necessitados. Naquela altura eram os órfãos e as viúvas que não tinham um sistema de apoio de segurança social, que hoje pode não ser muito bom, mas é o que é possível. E acontece e realmente ajuda. Mas naquela altura eles estavam completamente desprotegidos, fora de vindos. Hoje, uma das formas práticas de nós vivemos a nossa fé, que o apóstolo Tiago estava aqui a levantar, era uma importância de nós cuidarmos do nosso irmão, da pessoa que está ao nosso lado, de sentirmos compaixão, de irmos um pouco mais longe. E é por isso que eu não consigo preconizar uma fé que não tenha um aspecto prático, que não saia do nosso conforto. Uma fé que fique simplesmente no nosso grupinho de amigos, na nossa igreja, e que não pense nos outros que precisam de ajuda.
Uma fé que se alegra porque a nossa família é abençoada, mas que não se entristece por aqueles que estão a passar necessidades. A nossa fé tem que ser olhar para aqueles desprotegidos. A nossa fé não se pode alegrar quando os nossos 3 filhos têm emprego e os outros estão a passar dificuldades. Eu louvo a Deus e estou muito grato ao Senhor porque Deus tem abençoado muito a nossa família, os nossos filhos e tem-nos feito prosperar. Mas sempre que me cruzo com outras pessoas que não têm a mesma, não tiveram a mesma capacidade ou habilidade ou escolhas ou o que quer que seja, acho que não posso ficar indiferente. A nossa fé tem que nos chegar aos necessitados de hoje, os vulneráveis de hoje. Possivelmente não serão os órfãos e as viúvas, poderão ser pessoas na terceira idade, pessoas que não têm ninguém com quem conversar. Às vezes simplesmente isso, só visitá-los vai fazer uma diferença. E todos nós conhecemos a Virgínia muito bem. E sabemos que essa é uma das suas preocupações. Pensar naqueles que ninguém pensa. E a terceira coisa prática que o apóstolo vos fala é esta ideia de não nos deixarmos contaminar pelo mundo, mas deixar que a palavra verdadeiramente abençoe e mude a nossa vida. O apóstolo Tiago percebeu uma coisa, que um evangelho que não muda verdadeiramente é um evangelho sem poder. O evangelho tem que mudar. E a mudança vem por tu e eu sermos zelosos. Esta semana eu recorri ao Dr. Jorge Cruz para lhe perguntar como é que se chamava aquela doença que dificulta a absorção de alguns nutrientes para nós nos alimentarmos bem. Ele falou-me que é uma doença chamada celíaca. É isso, não é, Elsa? Celíaca. Esta doença, basicamente, a pessoa come, mas não se alimenta. Isto fez muito pensar na nossa vida espiritual. Há muita gente que come, que vem à igreja, que lê a palavra de Deus todos os dias. Há muita gente que sabe muito da Bíblia. Há muita gente que conhece a Bíblia de trás para a frente, de frente para trás. Há muita gente que sabe muito acerca de Deus, mas tem essa doença celíaca espiritual. Que é o quê? Que é basicamente não conseguimos tirar da palavra os nutrientes para nos alimentarmos e mudarmos a nossa vida. Ou seja, fazer que aquele alimento possa nos alimentar. Fazer que aquela comida possa trazer mudanças em nossa vida. E eu pensei muito nisto. Às vezes nós recebemos muito da palavra de Deus. Não é? Na verdade, eu vou ser muito honesto, eu acho que nós sabemos muito mais do que nós precisamos. Eu acho que nós temos muita mais comida na mesa do que nós conseguimos nos alimentar. Mas há que começar a usá-la. Há que começar a alimentar-nos dela. Há 2 semanas atrás fomos muito abençoados com a palavra do pastor Marcos Amazonas, que eu ouvi. E ele falou acerca da importância de nós sermos parte de uma comunidade de fé e de uma forma intencional partilharmos a nossa fé com os outros. De sermos alguém que recebe em nossa casa pessoas para apresentar o Evangelho. Gente, é isto, e nós ouvimos isso aquela semana. Na semana seguinte, estamos a ouvir outra coisa. Ouvindo do pastor do Jorge, que falou de nós vivermos a chamada de Deus para nós, o que Deus tem para nós, abraçarmos isto, mesmo que custe muito, como Abraão abraçou a chamada de Deus para a sua vida, e sermos capazes de dar um passo de fé na nossa vida. Acreditamos no impossível que diante de nós está, mas que Deus é capaz de fazer. E ouvimos mais esta mensagem, e temos mais alimento, e hoje recebemos mais. E a nossa mesa está farta. E a minha pergunta é: o que é que eu vou fazer com este alimento todo? Depois de Jesus pregar aquelas horas todas, diante daquela multidão, uma pregação extraordinária, foi a pregação do Sermão da Montanha. Ele terminou de uma forma muito simples. Não é? Eu vou ler, porque eu acho que merece ser lido
E merece nós pensarmos nela. Porque a forma como Jesus terminou, Jesus pregou aqui o que muita gente, eu acredito também, que se nós pudéssemos a Bíblia toda e ficarmos com os 3 capítulos de Mateus 5, 6 e 7, era suficiente para nós vivermos uma vida cristã autêntica. Esta é a minha opinião muito pessoal. Mas depois de ele pregar verdades tão profundas acerca de amarmos o nosso inimigo, de caminharmos com ele a segunda milha, acerca de nós perdoarmos aquele que nos faz mal, acerca de nós darmos tanto espaço de não julgar para não sermos julgados, acerca de nós não juntarmos tesouros na terra, acerca de nós não sermos juízes precipitados, acerca de nós perseverarmos na oração. Ele ensinou tantas coisas tão profundas. Ele diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. E ao concluir Jesus este discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Estamos a terminar mais uma pequena mensagem. O meu sentimento é: o que é que eu vou fazer com esta palavra que Deus fala comigo hoje? Quanto eu vou pôr de empenho, de zelo, de motivação para viver o que Deus falou comigo hoje? Quanto é que eu vou guardar? Como é que eu vou fazê-lo? Se calhar escrever num papel, se calhar começar a guardar um livro das minhas mensagens e escrever por pequenas frases que Deus fala comigo e relê-la no meio da semana. Não sei o que é que tu vais fazer, mas eu sei que não posso continuar a fazer a mesma coisa, que é ouvir e esquecer-me delas. Que é ouvir e dizer que foi tão bom que Deus falou, mas já me esqueci. E passa os anos e passa o tempo e olhamos para alguns cristãos e percebemos uma coisa: eles não são mais pessoas maturas, são simplesmente pessoas cristãos mais velhos. E há muita gente que o que passa na sua vida não é crescimento espiritual, mas é envelhecimento. Porquê? Porque tem uma doença celíaca, uma doença espiritual que não lhes permite retirar os nutrientes que Deus traz para a sua vida. Os nutrientes vêm da prática da palavra de Deus. E hoje, ao irmos para a nossa casa, talvez Deus falou connosco alguma coisa. Eu acredito que Deus falou contigo alguma coisa. Deus te chamou a atenção de algo. Deus tocou no teu coração com alguma coisa. Não, seja o que for. Não vou ser eu, é Deus que está a falar contigo, por isso, estou em paz. Mas o que Deus falou contigo é para tu te alimentares disso. Tu tirares os nutrientes que estão aí, aquilo que vai produzir mudança na tua vida, aquilo que vai trazer verdadeiramente força na tua vida. Estava ontem a ouvir a entrevista da nossa atleta, o triplo salto, e ela estava a ser muito curiosa, não é? Ela dizia o que é que se alimentava, o que é que não se alimentava. E ela dizia: eu tenho que ser leve, mas tenho que ser dura. Eu achei muito interessante, não é? Porque ela escolhia aquilo que lhe fazia bem. Ela dizia: eu tenho falta das minhas festas com a minha família, das minhas festas em família que não posso ter como gostava de ter. Porque ela tem um propósito na vida dela. Ela quer ser uma vencedora, e ela foi. Sabem quem é que eu estou falando, sabe? E ela foi uma vencedora. E se tu e eu queremos ser vencedores na nossa vida, nós temos que perceber o que é que nós precisamos deixar de lado e abraçar para poder avançar na nossa caminhada com Deus.
Não podemos pensar que qualquer coisa serve. Não podemos continuar a dizer que eu não cresço por causa da igreja. Não podemos continuar a dizer eu não cresço por causa, não sei, do que quer que seja. Temos que pensar, a mesa está farta. Eu acho, sinceramente. A mesa está farta. Porque no meio das minhas férias, no meio delas, não é? O grupo você pode já vir também. No meio delas, eu fui incomodado por Deus. E Deus disse-me assim: Samuel, se tu continuares a viver assim, tu vais receber os mesmos resultados com o que tu tiveste até agora na tua vida. Se tu queres ser um homem diferente, tu tens que começar a viver de uma forma diferente. E aquilo mudou a minha vida. E eu pensei, Deus, realmente é verdade. Nós não podemos querer continuar. Nós não podemos querer mudar se não mudarmos. E eu preciso de intencionalmente mudar algumas coisas da minha vida. E Deus falou isso claramente comigo. Samuel, se tu queres, tu precisas de mudar coisas na tua vida. Não basta te queixar, tu tens de mudar. Tu tens poder para mudar, porque o Espírito de Deus está em ti e a palavra está implantada no teu coração. E o poder do Espírito e da palavra em nós é que traz mudança em nossa vida. Então eu acredito que tu e eu temos tudo o que precisamos para vivermos o que Deus tem para nós. Mas precisamos de sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. Oremos, nesta manhã, Senhor, nós precisamos de um santo incômodo teu. Precisamos que tu toques no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, Senhor. Fala connosco, Senhor. Ajuda-nos a abraçar o que tu tens para nós, a podermos entender as coisas que tu queres produzir de mudança em nossa vida e abraçarmos com alegria isso, Senhor. Para sermos praticantes e não simplesmente ouvintes, Deus. Obrigada pela tua palavra do apóstolo Tiago. Obrigada por este homem que de uma forma tão clara nos deixa a palavra aberta para nós. E que nós sejamos homens e mulheres que abraçam o que tu tens para nós e que se alegram em ver o Espírito e a palavra trabalhando em nosso coração, produzindo mudanças para a tua glória e honra. Nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Amém.